já é o segundo vídeo sobre os 3 pilares da montagem da estratégia de Data Analytics. Se você não viu o primeiro ainda, vai na descrição desse vídeo e acessa. É legal você ter comentado isso, porque é justamente o nosso segundo pilar, né, que é a governança de dados. Eu acho que a governança ela tem que estar num papel ali super importante da estratégia desde o início, onde eu defino o time, quem que vai cuidar dos processos de governança, muitas vezes a tecnologia, porque a gente sabe por experiência, e até quero ouvir sua opinião também, que ter uma ferramenta, né, ter um processo de tecnologia que ajude a governança é muito melhor do que eu tentar implementar toda a governança processual. Né? É difícil eu atender com as regras de compliance ou saber a linhagem de dados sem ter uma ferramenta. Né? Eu não sei o que 3, 4 pessoas fazem no dia a dia ali tratando aquele dado. Então, por isso que às vezes uma ferramenta é o meu principal colaborador na governança de dados. Mas fala um pouquinho sobre a governança de dados. O que você acha que, por exemplo, você citou a LGPD, né? Regulatório é algo que tem em todos os setores, né, da indústria. E aí cada um tem ali as suas particularidades e assim por diante. Dentro da estratégia de dados, como que você vê o papel da governança? Eu acho extremamente importante, embora eu veja que só agora, de fato, que as empresas começam a se movimentar com relação a isso. Né? Acho que a gente tem 2 grandes pilares, talvez eu possa dizer assim, dentro da governança, que é você, de fato, né, fazer aquela gestão do dado, conhecer teu dado, saber onde ele está, né, onde que ele nasce, bem essa parte da linhagem mesmo, quais são as transformações que ele passa, e um outro é qualidade, né, que a gente também às vezes não olha, e acaba no final das contas, quando o cientista de dados vai começar a fazer análise, ele pega lá, tem um exemplo, né, um campo de telefone com letra, né, e aquilo ali já começa a embaralhar tudo. Né? Então, assim, o que eu vejo, as empresas não tinham, pelo menos, esse cuidado. Empresas mais avançadas com relação a dados, sim, começam a ter esse cuidado. Mas é engraçado que eu vejo, assim, as empresas, elas têm a área de BI, agora já se fala muito mais em ter áreas de Advanced Analytics ou algo do tipo. Mas quando você pergunta, né, e uma área de governança de dados, né, poucas têm, poucas sabem a importância, né, e daí, novamente, tem essa vantagem da LGPD, que você realmente, até pela necessidade de você ter que entender, né, onde estão seus dados sensíveis, seus dados pessoais, te obriga a fazer isso, né, mas você já deveria ter esse cuidado antes, né, e daí a gente começa a ter outros papéis aqui, voltando um pouquinho no tema anterior, né, poxa, o arquiteto de dados, né, a questão de gerenciamento de metadados, independente do que você está falando, né, por exemplo, um CRM, né, sistemas distribuídos na empresa, aquele cuidado com o dado, né, de, por exemplo, saber, por exemplo, simples, identificar aquele cliente de uma forma única, né, saber tudo o que aconteceu com ele em um lugar só, né, para que você consiga fazer até suas análises de comportamento do cliente e tudo, são coisas extremamente importantes, né, por exemplo, o dado nasce onde? A gente fala muito da linhagem de dados, tudo isso nasce onde? Quais são as transformações? Será que esse dado está duplicado? Qual é a fonte verdadeira desse dado? Né? Então, assim, às vezes a gente, né, vai para a literatura, a gente vê um mundo muito lindo, né? E eu fico imaginando assim, né, você chega às vezes numa empresa achando, poxa, vai estar tudo certo. Eu vou chamar o engenheiro de dados, que já vai disponibilizar o dado para mim, o cientista já faz a análise, o dado está todo documentado, a gente sabe o que é aquele dado, né? E a verdade não é assim, né? É difícil quando você fala de empresas grandes, complexas, você inclusive vê áreas de dados em equipes, né? em áreas de negócio, né? E muitas vezes elas não se falam, né? Você está muito centrado naquele setor, naquele segmento ali, naquela tua área específica, e aquilo começa a cada vez mais complicar um pouco, né? Então, assim, a governança é essencial, né, mas eu acho que ainda a gente está num processo de amadurecimento com relação a isso, forçado novamente pela LGPD, mas o que é extremamente importante aí para o processo de análise. Né? E governança é igual documentação de software, né, de desenvolvimento de software. O pessoal deixa para depois, né, começa a implementar, depois eu documento, depois eu crio o catálogo de dados ou qualquer coisa assim.
Se deixar para depois, não vai fazer, ou a hora que eu for fazer vai ser muito mais complexo do que eu pensar nisso, implementar um processo, mesmo que simples, desde o início, para eu poder organizar toda a informação, né? Mas eu acho importante, assim, né, o pessoal ele tem que entender, tanto quem é da área de governança de dados, quanto as demais áreas, que o papel da governança não é de ser um cartório, de ser alguém ali que está fazendo um papel de chato, pelo contrário, né, eu acho que entender o valor desse pessoal, falar, não, legal, eu estou cuidando desse dado, né, vamos lá, o dado tem que estar disponível, o dado tem que ser confiável, eu gosto muito de falar esses dois itens, né. Então, assim, quando você começa a aplicar a governança, você vai ter qualidade em todo o seu processo. A gente vê hoje muito o pessoal falando assim, 70% do tempo das minhas análises estão ali em limpeza e tudo, né? Poxa, quanto que você poderia reduzir, né, desse tempo todo, né? O quanto que você facilitaria, até do próprio engenheiro de dados, desde o processo de quando você começa um projeto, né, você já começar a mapear tudo aquilo, ter aquele cuidado. E eu brinco assim, às vezes até você ter aquele cuidado de ter um campo de formulário onde você já aplica ali os mascaramentos certos, né, para que aquele dado, né, já entre corretamente no teu sistema, né? Então, assim, é essa a importância, não é para ficar ali vigiando, fazendo um papel de realmente de chato, de burocrático para o processo. Pelo contrário, tem um enorme valor ali que só vem agregar para o processo todo, né? Não, você falou, assim, pontualmente sobre um assunto que é muito interessante, né? Eu já ouvi falar muitas vezes sobre a implementação de governança que engessou o processo, ou muitas vezes que dificultou a engenharia de dados, a ciência de dados, a experimentação e assim por diante. E na verdade não é, né? Ele é um processo de controle como um todo do data flow ali, do ciclo de vida do dado dentro da empresa, e que vai garantir que aquilo tenha resultado no final, né? Porque muitas vezes eu posso estar investindo muito ali no engenheiro de dados, que está fazendo todos os processamentos, está fazendo as transformações, criando um data lake. Eu posso investir num cientista de dados que está na ponta, aplicando estatísticas, modelos matemáticos e descobrindo insights interessantes para o meu negócio. Só que quem está governando, né, a ponta de um lado de engenharia com ciência de dados, quem está garantindo que a informação que esses profissionais estão acessando, ele está, é a informação fiel, ou eles poderiam ter acesso a todas aquelas informações de maneira aberta, né? Então, super importante, governança de dados, desde o início do projeto, eu pensar tanto em processo, quem que vai ser a pessoa responsável, ou se eu vou ter um departamento de data governance ali dentro da minha estrutura, e também, como eu falei, muitas vezes um uso de uma ferramenta, né, que vai mapear esses processos, vai controlar o data flow, pode facilitar bastante o meu dia a dia. Não preciso ficar consultando planilha de Excel lá, né, que eu tenho lá, da onde vem o dado, a fonte, quem faz a transformação, qual que é o modelo que chama. Isso realmente, depois de um tempo, eu me arrependo bastante de ter tomado essa decisão. Eu acho que tem um papel importante também, uma situação importante, na verdade, quando você pensa em escalar. Né? Eu acho que daí é assim, né? Quando você começa, ok, se você começa com um time pequeno, né, ali dentro de uma área, alguma coisa assim, ok, as coisas funcionam bem. Né? Mas aí você começa a ter o desafio de escalar, acho que hoje cada vez mais as áreas de negócio elas são demandadas por isso, né? E se você não define bem o teu processo logo no início ali, você pode ter realmente essa dor de cabeça, e ficando até sendo um empecilho para você escalar isso de uma forma correta. Né? Então, acho assim, você ter esse cuidado, você já, então, por exemplo, o engenheiro de dados às vezes acaba ficando muito ali mais perto da TI, né? Tá acessando sistemas de produção, onde tem todo aquele cuidado de como fazer essa ingestão de dados. Você começa a ver os cientistas de dados mais ali do lado do negócio, né? E essa ponte, né, garantir que assim, olha, o dado está aqui, né? Tem essa liberdade, essa autonomia para que você consiga fazer as suas análises, né? Sem ficar dependendo de TI ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que quando você começa também a ter esse grau de maturidade e essa liberdade, né, para a área do negócio, você consegue escalar o teu processo de análise e tudo, e aí acho que assim, só tem a ganhar com isso, né? Acho que é um ponto importante. Novamente, legal, venci a barreira de disponibilizar o dado, tenho meu data lake, não é um pântano como o pessoal comenta, maravilha. Agora esse dado precisa ter valor, né? Precisa ser um dado confiável.
Então é extremamente importante você que você já escale de uma forma aqui correta, né?